Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de matemática, né? E hoje a gente vai fazer uma análise sobre reta real, né? Uma análise de deslocamento com valores positivos e negativos, né? Para verificar posicionamento, né? Então vamos aí com o problema. Partindo do ponto A, suponha que você receba 7 unidades positivas e depois 4 unidades negativas. Indica a distância respectivamente entre os pontos B e C de acordo com seu novo posicionamento, né? Então, nesse caso aqui, a gente está partindo do ponto A. Né? O ponto A está marcando aqui menos 10. Né? Então, esse é o ponto de referência. Então, com base nesse ponto de referência, o que acontece? Ele vai ter um novo deslocamento. Né? Esse novo deslocamento ele recebe duas coordenadas. A primeira é 7 unidades positivas. Ou seja, se a gente tem... Vou mudar aqui a cor. Se a gente tem menos 10 e vai receber, nesse caso aí, mais 7 unidades positivas, né? Mais 7 unidades positivas, a gente vai ter, nesse caso aí, menos 3. Né? Ou seja, a gente vai ter um novo deslocamento para o ponto A, ele vai ser deslocado aí para menos 3. Né? Então, teoricamente, ele ficaria aqui aproximadamente, né? Seria aqui o menos 3. Chegando nesse novo ponto, a gente recebe aqui um novo deslocamento. Né? O primeiro foi 7 unidades positivas, que foi o que a gente fez agora, mas depois ele vai ter 4 unidades negativas. 4 unidades negativas. Né? Então, nesse caso aqui, a gente está partindo do ponto menos 3 agora. Então, a gente vai ter menos 3 mais menos 4. Mais menos 4. Né? Então, fazendo esse cálculo aí, levando em consideração a relação aí de sinais, né, e a conservação entre parênteses, a gente vai ter nesse caso aí menos 7. Né? Então, esse aí é o posicionamento final. Vou deixar marcado aqui de azul. Menos 7. Então, ele vai ficar mais ou menos aqui. E esse aí é o novo posicionamento de A, né? Seria o novo posicionamento desse ponto. E aí a pergunta final, né? Indique a distância, né? Indique a distância respectivamente entre os pontos B e C de acordo com o seu novo posicionamento. Né? Então, seria aí a distância desse ponto A em relação a B, né? E em relação a C. Né? E aí, nesse caso, quando a gente fala dessa distância, a gente está falando de unidades absolutas, né? A gente não vai trazer nesse contexto aí relação negativa ou positiva, né? Porque o deslocamento que a gente vai ter desse ponto A para B é um valor específico, não seja uma distância específica, e do ponto A para o C, uma outra distância também específica. Né? Então a gente precisa saber esses dois deslocamentos. Vou colocar aqui em relação a B. Né? Se a gente for observar, a gente está aqui com menos 7. E aqui o final do B é 20. Né? Então a gente teria a soma com esses valores, né, de forma absoluta. Né? Então você teria aí menos 7 mais 20. Se você for somar de forma algébrica, você vai ter aí 13. Né? Só que nesse caso aí o objetivo é que seja uma análise absoluta, levando em consideração as unidades, ou seja, os espaçamentos. Né? Então, nesse caso aí, o 7 ele fica positivo. Né? Então, você teria aí 7 mais 20. Né? Ou seja, a distância do ponto A, do novo ponto A para B, seria de 27 unidades. Né? Ou seja, um deslocamento aí de 27 pontos, né, do ponto A em relação ao ponto B. Já em relação ao ponto C, né, observa o seguinte, ele está aqui no menos 7 e o ponto C ele é menos 20. Né? Ele é menos 20. E aí a mesma situação, né? A gente vai ter aí uma soma absoluta entre os valores. Né? Só que aí a gente tem que ficar atento com o seguinte. Né? Se a gente for somar 7 com 20, né? Se a gente for somar 7 com 20, que é o ponto que ele está aqui, que ele está posicionado, a gente vai chegar novamente a 27. Só que observa que a distância de A para B é bem maior do que a distância de A para C. Né? Ou seja, nesse caso, a gente vai ter a relação, já que o menos 7 está no campo aqui negativo, a gente vai ter uma subtração direta.
de 20 menos 7. Né? Ou seja, 20 menos 7 vai dar 13. Ou seja, então nesse caso aqui a distância do ponto A em relação ao ponto C vai ser de 13 unidades. Né? 13 unidades. Então nesse caso aí a gente vai ter 20 menos 7, chegando aí ao total de 13 unidades. Né? Então a distância do ponto A em relação ao B, 27 unidades. E do ponto A em relação ao ponto C, 13 unidades. Tá bom? Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal. Todos os dias vídeos novos. Valeu!